Oiê, bom dia. Eu me chamo Mariângela e eu tô aqui hoje, mais uma vez, no meu canal Volta pro Game, para te falar de limites. E limites é um assunto bastante discutido, bastante reivindicado, né? Todo mundo fala, você não tem limite, ou põe limite. Mas de verdade, eu sinto que a maior parte das pessoas, e eu me incluí por muito tempo nesse grupo, a gente não sabe bem o que é limite. A gente entende limite no desenho de escola, que tem lá uma cerquinha. A gente entende limite como o muro de uma casa, como a fronteira de um país, como a borda da praia entre a areia e o mar, né? Mas limite é muito mais que isso. E, e é bastante difícil de compreender. Então hoje eu queria colocar aqui como eu vejo o limite e qual a nossa dificuldade real de colocar limite. Eu percebi na minha vida assim. Nós nascemos, temos pais e mães que nos cuidam, que nos ensinam, que nos protegem, que nos educam. E nessa fase da vida é tudo muito misturado, né? A vontade deles, os valores que eles passam, tudo que eles nos ensinam vão entrando em nós quando somos muito permeáveis na fase de aprendizado e que a gente começa a entender, a se inserir no mundo, na família, na sociedade, né? Então, nesse momento, a gente não tem noção de limite, porque eles estão muito dentro de nós e nós estamos muito dentro deles, na vida deles, através dos cuidados. Quando chega a adolescência, a gente começa a perceber essa invasão e começa a ter a tal crise da adolescência, né? A gente começa a questionar, a gente começa a reclamar, a gente fica querendo um pouco de privacidade, a gente não fica gostando dessas interferências, só que assim a gente vai vivendo, combatendo, tentando nos achar no contexto e no mundo, né? E aí você vai, amadurece, aí você começa a namorar, se relacionar e as invasões continuam. Você invade a vida do outro, o outro invade a sua vida. Aí você vai para a vida profissional, para as amizades e isso fica tudo muito nebuloso, muito confuso, né? Eu entendi que aí as pessoas falam assim, você precisa dar limite, você precisa dar limite. Mas caramba, o que é limite? Se eu cresci sendo permeável a tudo, à ajuda, ao afeto, ao amor, à crítica, à proteção, ao ataque, na verdade, nós fomos sempre muito permeáveis nisso tudo, né? Tudo muito assim, realmente permeável, aceitando muito esse tipo de invasão. Isso nos machucou muito. E aí eu fiquei pensando, por que isso acontecia, né? Eu acabei entendendo que isso acontece porque a gente confunde isso com proteção e afeto, né? A gente acaba dando direito e se dando ao direito às invasões na vida dos outros e que a nossa seja invadida. Mas não é de maldade, a gente chama isso de afeto, proteção e amor. Só que, como que você vai estabelecer um limite se você não reconhece o seu próprio? Nas relações, nos afetos, nas amizades profissionais, a gente interage muito, muito próximo, ora íntimo, ora mais distante, mas a interação existe. E a gente não consegue estabelecer uma fronteira. Só quando essa invasão começa a ser muito acentuada, é que a gente começa a entender o que é limite. Eu preciso colocar um limite, eu preciso dizer não para algumas coisas, eu preciso rever essa minha posição porque ela está ficando desconfortável. Mas até então a gente não consegue colocar um limite, por quê? Porque nós não conseguimos delimitar o nosso próprio limite, a nossa própria fronteira.
Quando você consegue perceber que essas invasões estão excessivas, que essas interferências estão modificando o rumo da sua vida, que elas estão alterando as suas decisões, você começa a se sentir imprensada dentro de você mesmo e você percebe que tem um monte de gente dentro de você, tem um monte de vozes na sua cabeça, tem pais, familiares, filhos, amigos, colegas profissionais, chefes, só todo mundo dentro de você e dentro de você não tem espaço. Mas não é por nada, é porque nunca te ensinaram que você é um ser indivíduo, que você é um indivíduo, que você, o limite do teu corpo, do nosso corpo é a nossa pele. Agora o limite do nosso ser, do nosso pensar é aquilo que nós escolhemos para nós, é a forma como nós nos vemos e é a forma onde a gente percebe qual é o nosso limite. Então você começa a entender, após muitos incômodos e considerações, você começa a entender, dizer assim, não, daqui você não passa, não, daqui você não vem, não, isso eu não quero ouvir, não, isso eu não vou participar. E não querer ouvir, não participar, não está errado, é o seu arbítrio, é o limite que você estabeleceu para você. Então você pega e delimita uma fronteira assim, em volta de você e diz, daqui ninguém passa. Daqui sou eu, aqui é o meu ser, aqui é o meu sentir, aqui é a minha vida e daqui ninguém passa. Então, o que eu entendi da vida é que para você realmente ser capaz de estabelecer um limite para os outros, é preciso que você reconheça o seu. E outro nome que talvez a gente possa dar para limite seja respeito. Você só consegue ser respeitada quando você respeita o outro. Você só consegue não ser invadida quando você não invade o outro. Então, para você aprender a colocar limites, você precisa reconhecer o seu próprio. E o seu limite é determinado, é delimitado pelas suas necessidades, pela sua hora de sono, pela sua hora de lazer, pela sua hora de meditação, pela sua hora da sua alimentação, do seu repouso, do seu descanso. Nesses momentos que são só seus, que são para você recarregar, que são para você refletir, que são para você tomar decisões importantes ou banais. Mas esse é o momento onde você entra para você e ali fica mais claro o seu limite, onde você mostra, até a partir daqui eu interajo e a partir daqui eu aceito interações, mas daqui para cá, essa sou eu, esse é o meu limite e eu reconheço que você tem um e eu não vou invadir. Então eu entendo que o aprendizado de estabelecer limite foi uma coisa que não foi cultivada, não foi ensinada, não foi treinada em nós. Mas hoje, como adultos, cabe a nós estabelecer esses limites e entender que as nossas necessidades, que somos nós que temos que prover e não que os outros as provenham para nós, nós temos que prover quando a gente entende que essas nossas necessidades básicas que são providas por nós, a gente começa a realmente estabelecer, colocar limite nas coisas, dar limite para as coisas, para as pessoas, para as invasões, mas acima de tudo, a gente aprende a limitar o respeito, o limite dos outros, a fronteira dos outros. Limite é respeito, respeito é limite, e a gente aprende. Eu entendo que desta forma é mais fácil jogar o jogo, fica mais fácil a gente interagir e ter chance de sucesso nesse game da vida, nessa dinâmica das relações. Então, é assim que eu entendo. E entendo também que essa é uma boa ferramenta de entendimento para te trazer de volta para o game e não se sentir mais tão invadida, pressionada por qualquer figura que apareça na sua frente, sequer pelos seus pensamentos invasivos de outras vozes da infância. Então, volta para o game, aprendendo a reconhecer o seu próprio limite. É o primeiro passo. Beijo!